Olá, sejam bem-vindos ao canal Escutando Sentimentos. E por falar em sentimentos, hoje nós vamos falar sobre um sentimento muito antigo. Um sentimento que vem, há muitos milênios atrás. Um sentimento que não faz parte só da nossa condição humana, mas é um sentimento que perpassa todos os seres vivos. Desde os insetos, os animais, as aves, os peixes, né? Passando por nós, que é o medo. O medo, ele é um sentimento primário e ele faz parte do instinto de sobrevivência. Então, se não fosse este sentimento, esta emoção, nós não existiríamos como civilização. E nem assim os animais que nós conhecemos. Então, desde um pequeno inseto, pernilonguinho, pequenininho, até um grande elefante, uma girafa, todos eles, em seu instinto de sobrevivência, têm este sentimento. E nós vamos verificar que esse sentimento, que é uma energia nata, que nos faz hoje estarmos aqui, ele, em excesso, se nós fomos dominados por ele, nós também não estaríamos aqui vivos. Então, o medo, ele é uma energia primordial, mas que necessita ser equilibrada. Então, hoje, nós trouxemos de apoio este livro do Marlon Reikdal, Cultivo das Emoções. E aqui ele vem nos falar sobre algumas das emoções, as emoções básicas, e ele traz as emoções como se fossem plantas de um jardim, que elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser cultivadas. Às vezes precisam de podas, às vezes precisam de um bom adubo. E ele vem nos falar no capítulo sobre o medo, eu trouxe para vocês, e ele nos diz o seguinte: a primeira emoção, em termos de desenvolvimento humano, uma energia de preservação absolutamente necessária à nossa sobrevivência. O medo tem diferentes facetas e intensidades, produzindo benefícios e prejuízos, conforme as circunstâncias e a forma como nos relacionamos com ele. Assim, ele vem nos falar que o medo, ele é uma determinada planta que nos traz, comparando as plantas, né, como o jardim, que nos traz grandes benefícios. Mas em excesso, ela nos faz muito mal. Aqui eu estou gravando no jardim medicinal, na horta medicinal, na nossa horta medicinal, daqui de Gurinhatã. E o que acontece? Eu trabalho com plantas medicinais. E muitas plantas medicinais, para não dizer praticamente todas, elas têm um grande poder de cura, de auxílio. Mas, na medida errada, menos o excesso, ela pode nos causar muito mal. Então, por isso, o medo, da mesma forma, ele é necessário à nossa vida, à nossa sobrevivência, à nossa autopreservação. Porém, na medida certa. E é o que nós vamos conversar hoje. E Marlon vem também nos falando de que, no Diário de Psicologia, se define medo como sendo uma emoção primária de defesa, então guarda essa palavra, defesa, provocada por uma situação de perigo, outra palavra, defesa, perigo, que pode ser real, antecipada pela previsão, evocada pela lembrança ou produzida pela imaginação. Então, tem 4 palavrinhas aqui interessantes. Defesa, perigo, que pode ser real ou pode ser
imaginário. Então, o medo, como é emoção, sentimento primário de sobrevivência a todos nós do reino, né, animal, ele tem, falando a respeito do ser humano, de nós, o que nós temos? Nós temos uma parte em nós, que é o nosso corpo somático, que é o nosso corpo de carne, de osso. Aqui no topo tem o nosso cérebro, e aqui, vamos supor onde está a aliança, tem o coração, nosso peito. O que acontece? Nós não somos constituídos só de corpo físico, de matéria somática. Nós temos também o corpo mental. E como nós estudamos em outros vídeos passados, é na minha mente que está os meus pensamentos responsáveis, a minha mente que é responsável pelos meus pensamentos, meus sentimentos, minha memória, minha imaginação, vontade, desejo, criatividade, são funções da mente. Corpo e mente trabalham juntos, estão juntos. O que acontece? O meu corpo físico, ele tem uma natureza biológica, ele tem uma inteligência biológica. No meu corpo físico, para preservar o meu corpo físico, quando eu estou em situação de perigo de sobrevivência, um perigo real, o meu corpo ele tem uma inteligência, uma organização que faz com que ele saia desse lugar de perigo fugindo, ou, esse é o perigo, atacando aquilo que é perigoso, ou paralisando, congelando, né? De que forma? Quando o meu sistema nervoso central, aqui no meu cérebro, detecta que eu estou em situação de perigo, ele lança na corrente sanguínea substâncias químicas, hormônios, que são a adrenalina e o cortisol. Para quê? Para que o meu corpo, com essa substância química, principalmente a adrenalina, faça com que o meu coração se acelere, bata mais rápido, porque ele batendo mais rápido, o meu sangue vai circular rápido, porque eu tenho que correr, eu tenho que fugir, principalmente fugir ou atacar, né? Então, o sangue, ele vai para os músculos do esqueleto, principalmente para os braços, se eu for atacar, e para as pernas, para que eu possa correr bastante, né? A informação do perigo, que tem algo perigoso aqui, ao invés de ela chegar numa área do meu cérebro que eu vou raciocinar, que eu vou pensar o que está acontecendo, o que eu vou fazer e penso, calculo, o que acontece? O cérebro, o sistema nervoso central, ele faz um atalho, que ao invés dessa informação chegar para o lado da razão, de pensar, ele atalha, chega numa glândula chamada amígdala, né? E a amígdala, ela vai provocar todo um circuito neural para que o meu corpo ele esteja muito mais predisposto, pronto, para essas três funções. Ou fugir, ou atacar, ou congelar. E a gente observa os animais, né? Existem animais que quando estão em situação de perigo, na maior parte deles, o que eles fazem? Correm tanto que a perninha de trás chega até quase alcançar a da frente, né? De tanta sobrecarga de adrenalina, de cortisol ali, para fazer isso. Existem animais que quando eles se sentem ameaçados, quando eles sentem ameaçados ali o seu território, ou a sua posição dentro do grupo, o que eles fazem, ao invés de fugir, eles atacam. Eu tenho uma gata que ela costuma fazer assim, a Mia, quando ela sente que tem algum gato, alguma gata ali no território dela, ela logo arreganha os olhos. Por quê? Porque os olhos arregalados é que eu posso observar mais
ela regala os olhos e o pelo dela se estica, não sei como fala, mas fica toda arrepiada, né? O rabo dela se arrepia assim e ela fica observando, né? E ataca, né? Ataca e faz correr ali o invasor, né? E existem animais que ao invés de correr, ao invés de atacar, o que acontece? Eles paralisam, se fecham, encolhem, paralisam e ficam quietinhos. Como o tatuzinho, como alguns tipos de besouros, né, fazem isso. E nós somos da mesma forma. O nosso corpo, ele tem esse mesmo sistema. Então, existem diferenças, como eu li para vocês no dicionário de psicologia, que existe o medo real e o medo imaginário. E hoje eu vou falar de alguns tipos de medos, porque nós, seres humanos, nós não temos só um tipo de medo, nós não temos apenas o sentimento de correr risco real, risco concreto de sobrevivência. Não, nós temos os medos reais, que são os medos concretos, nós temos os medos por condicionamentos, nós temos os medos existenciais, provocados pelo medo da morte, medo de ficar doente, e nós temos os medos do ego adoecido. Nós temos esses 4 tipos de medos. Então, o medo real, né? O medo real é aquele medo realmente concreto que eu acabo, em determinadas circunstâncias, estando correndo perigo de vida, de sobrevivência, né? Então, medos da minha casa não estar protegida, de repente alguém fechar a casa. Por quê? Porque eu posso ser roubada, eu posso ser assaltada, eu posso inclusive ser morta. Se eu sei que em determinada rua, no escuro, pode haver pessoas que possam me roubar, assaltar, estuprar, é claro que eu vou não passar naquela rua, naquele horário. Isso são medos reais que podem acontecer, né? Se eu tenho medo, né, de passar mal com determinado produto químico ou alguma substância, eu vou, né, tomar cuidado com aquela substância, com aquele produto químico, com aquela situação. São medos reais, são medos que realmente eles podem abater a nossa sobrevivência, né? Então, a pessoa que não tem tanto medo, ela é risco para si mesma e risco para as outras pessoas, né? Então, por exemplo, né, dirigir numa estrada que é 80 km por hora, eu dirijo a 140, essa minha falta de medo, ela vai fazer com que a minha vida fique em risco e risco das pessoas que estão à volta. Então, é necessário medo mesmo, né? Aquela quantia de medo realmente necessário para essa situação. Mas se eu tenho medo exagerado, a rodovia é 110 e eu estou ali a 30, a 40 km por hora, eu corro risco também, né? Então, o medo, ele precisa ser equilibrado nesse primeiro tipo de medo, que é o medo real, o medo concreto. Da mesma forma, acontece que estamos passando agora em 2020, com a pandemia do coronavírus, né? Porque o medo humano que perpassa por nós, seres humanos, ele passa a ter uma característica subjetiva. Então, existem pessoas que se previnem com máscaras, com álcool gel, com higiene, com distanciamento, porque realmente existe um medo real, um medo concreto, né? Existe um medo, não. Existe um agente concreto que pode fazer com que a sua sobrevivência esteja em risco, né? Então, você se protege. Mas existe como
a emoção medo no ser humano ela é subjetiva, existem pessoas que não têm esse medo. Não tem medo de serem contaminadas, não tem medo da doença, acham que é uma gripe comum, que isso vai passar. E o que acontece? Não se protege. Vai proteger por quê? Vai se defender de quê? Não tem medo. Então não usa máscara, não tem a questão do distanciamento, não tem higienização e se tornam pessoas que são riscos para si mesmas e principalmente para as pessoas que estão à volta. Porque às vezes, aquela pessoa que não tem esse medo de se contaminar com o coronavírus, ela pode ser agente de contaminação a uma pessoa que está ali próxima, que tem esse medo de se contaminar, que tem medo de morrer, né? Então, por isso que as pessoas que possuem uma cota menor de medo, né? Elas passam a ser perigos para ela e para as outras pessoas que estão à volta. Do mesmo jeito, na questão da alta velocidade numa rodovia. Né? Da mesma forma, esses são os medos reais. E a gente precisa equilibrar esses medos. Nem em excesso, nem pouco. Né? O que acontece? Além dos medos reais, que é mesmo da nossa sobrevivência física, nós temos os medos condicionados. O que são medos condicionados? São medos que em um determinado evento da minha vida, eu condiciono que aquele fato, que aquele evento é muito perigoso para a minha sobrevivência, para mim. Então, eu condiciono essa situação. Medos condicionados são as fobias, algumas fobias, né? Então, vamos supor o medo condicionado de baratas, né? Se eu tenho um leão à minha frente, né, culturalmente, né, e por conhecimento, eu sei que é um ser perigoso e que ele pode querer me comer e acabar com a minha sobrevivência. Mas qual a diferença entre ele e uma barata? Entre ele e uma borboleta? Entre ele e um pequenininho madrugadinho, né? Dele e um ratozinho, né? Qual que é a diferença entre medo real de sobrevivência? Né? Mas pode acontecer que eu tenha uma vivência com esses pequenos animais ou situações e que eu vou fazer o quê? Eu vou congelar isso dentro de mim, essa experiência, e esse congelamento dessa experiência, ele vai fazer com que todas as vezes que eu vejo esse pequeno animal, que eu tenho aquela pequena circunstância, o meu corpo, ele vai organicamente estar na sua fisiologia ligados ao medo, né? Meu coração vai acelerar, eu vou dar vontade de correr, os meus olhos vão ficar esbugalhados e vou ficar aflita, desesperada naquela situação, né? Porque o meu corpo físico, quando ele recebe, né, um pensamento ou um sentimento aqui do meu corpo mental, da minha psique, ele não distingue se isso aqui é real, se isso aqui é concreto, ou se é condicionado ou se é imaginário. Ele não distingue, é a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma fisiologia, o mesmo caminho, se fosse um leão, se fosse uma casa caindo, um avião caindo na minha cabeça, né? Vai ser a mesma coisa, porque ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, quando eu congelo um evento que aconteceu comigo e eu passo a ter medo disso e eu não lido com essa situação, todas as vezes que eu ver aquela pequena barata, aquele pequenininho madruvazinho, o meu corpo vai acessar a mesma circuitaria que fosse esse monstro aqui na minha frente, né? Então, esses são os medos condicionados. Medos condicionados de barata, de ratos, medos condicionados de chuva, de
por exemplo, de acidentes que a gente tem, que a gente chama de traumas, né? Então, se eu tenho um acidente de carro atravessando uma ponte, eu posso congelar esse evento, essa imagem dessa ponte aqui dentro de mim, e todas as vezes que eu for aproximar de uma ponte, ou que eu for pensar que eu vou ter que atravessar uma ponte, o meu corpo, ele se expande naquela mesma circuitaria de medo, né? E eu fico atormentada, como aqui, meu coração já acelera, eu já fico medo, querendo correr, eu já fico tonta, e eu já fico mal, e aí meu estômago já embrulha, né? O que acontece? Eu condicionei que passar por pontes é perigoso, né? Por exemplo, eu já vivi uma situação assim. Quando eu era criança, né, meio sem adolescente, o meu pai, ele tinha uma fábrica de camas num lugar bem descampado, era um galpão muito grande, daquelas telhas enormes, né, assim. Um dia nós fomos visitá-lo. Chegamos lá, passou pouco tempo, veio uma chuva de vento. E essa chuva de vento veio forte. E essa chuva de vento, esse vento, ele passou por baixo e ele foi destelhando todas aquelas telhas enormes. E foi arrancando essas telhas, debulhando. E nós lá, apavorados com aquilo, aquela turma, nós saímos correndo e telha caindo. Escondemos numa casinha, né, numa casa mais baixa, e de repente essa casa começou a destelhar também, e ali perto onde eu estava, aquela parede começou a cair, e um tijolo veio e caiu perto assim, e como, né, o nosso sistema nervoso central, a inteligência orgânica, libera adrenalina para que a gente possa correr mais do que a gente é capaz, racionalmente, a gente saiu dali, nem sei como, correndo, e nem sei para onde que a gente foi, né? E eu congelei essa imagem, eu congelei esse significado de chuva como perigo de vida, né? Em determinado tempo da minha vida, todas as vezes que começava a chover e começava a ventar, o que acontece? Meu coração, tchof, 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 e minha mão já suava, e eu já, meu Deus, né? E já olhava para as telhas, né? E já ficava ali. O medo condicionado. Eu congelei essa imagem, esse evento no meu inconsciente, né? O que acontece? Mas sabendo disso, né? De quanto mais você conserva uma imagem, uma experiência congelada na sua mente, mais ela vai ficando forte. O que eu fui fazendo? Eu fui descongelando essa imagem. Eu fui trabalhando essa imagem, eu fui me autoconversando, calma, Sueli, calma, né? Tudo certo e tal. E eu fui me autoconversando, por isso a importância de se escutar os sentimentos. E mais importante que escutar os sentimentos, dialogar com amorosidade com esses sentimentos. E principalmente com o sentimento medo. E eu fui me autoconversando, eu fui conversando comigo, e aquela imagem, aquele evento, ele foi descongelando. E hoje eu não tenho medo de chuva. E nem de ventos fortes. Eu saio de fora e fico olhando qual árvore que vai cair, né? Que árvore que vai aguentar ali aquele temporal, né? E eu fui descongelando. Então estes são os medos condicionados. Em relação aos medos condicionados, o que a gente precisa fazer? A gente precisa amorosamente enfrentá-los, amorosamente dessensibilizá-los. Falando em vento, olha só, né, que gostoso, um vento bom aqui no dia de hoje. A gente precisa amorosamente autoconversar, ir se aproximando, vendo outras formas. E se a gente não conseguir, procurar um trabalho profissional. Porque quanto mais tempo nós ficamos
com medos condicionados aqui na nossa mente, mais fortes eles vão ficando, muito fortes eles vão ficando, muito complexo eles vão se tornando, né? Então, por isso a importância de estar trabalhando com esse sentimento, descongelando esses medos condicionados. E muitas vezes esses medos condicionados, eles não são de eventos que nós passamos. Muitas vezes esses medos condicionados, eles vêm dos nossos pais. Eles vêm de pessoas com que nós convivemos. Então, muitas vezes, o medo que a minha mãe tem, que meu pai teve, meu tio, alguém que eu convivi, eu posso condicionar como medo meu. Às vezes a minha mãe tem um medo, às vezes não. A minha mãe, que está lá me ouvindo, ela tem medo de sapos, né? Medo de sapo, meu Deus, quando chove. Então, eu poderia condicionar esse medo de sapo também. E ter esse medo não porque eu tive uma experiência negativa com um sapo, mas porque eu absorvi esse medo de outra pessoa. Eu condicionei, mas não foi uma vivência que eu tive. Foi vivência de uma outra pessoa. Então, por isso, a lógica. Buscar se perguntar, conversar consigo mesmo, com os sentimentos, de onde que vem, como ele é, o que que eu faço, né? E aos poucos ir dessensibilizando. Não sei se vocês lembram, teve um vídeo, né, atrás, que eu falei a respeito da fobia, que é um medo intenso sobre algo. E contei a fobia de uma professora minha, a Denise, professora de hipnose, que ela nos contou que ela tinha horrores à barata. Ela podia entrar numa sala que podia ter cobras, onça, né? Ele entrava com cuidado, tudo bem. Mas se ela ficasse sabendo que naquela sala tinha uma barata, ali ela jamais entraria, né? E ela nos contou que um exercício que ela fez de neurolinguística, que é um exercício de dessensibilização, ele chama cura rápida de fobia, fez com que ela descobrisse onde é que estava condicionado o medo de barata. E ela nos contou que quando ela era criança, que ela estava gatinhando, pequenininha, ela gatinhando ali na casa, de repente ela viu uma barata. A barata, ela achou aquele inseto muito interessante. E a hora que ela foi pôr a mão na barata, que ela estava encostando ali na barata, a mãe dela gritou com ela, ah, uma barata! Então, aquele susto que ela levou, né? Ela introjetou, condicionou que barata era um bicho extremamente perigoso para a sua sobrevivência. E como o nosso cérebro, ele não distingue o que é medo real e medo imaginário ou condicionado, o que ele faz? Ele libera adrenalina da mesma forma, cortisol da mesma forma, ele prepara os músculos da mesma forma. Então, toda vez que ela ouvia falar em barata, logo era acionado a amígdala, todo esse sistema, o coração começava a pulsar e ela passava mal, ao saber que tinha uma barata ali. Tem pessoas que têm medos condicionados tão grandes que elas não podem ver nem uma almofada com uma carinha de um sapo, que ali ela já desespera. Olha só como é a nossa mente, né? Por isso a importância de conhecer como a mente funciona, que é nosso objetivo aqui no canal. Então, quem está entrando no vídeo agora, vai lá no começo, que lá tem, desde o comecinho, vai montando como essa mente funciona. É a mente que lidera o nosso fisiológico, né? A Organização Mundial de Saúde já nos diz numa pesquisa que 84% de todas as doenças têm causas iniciadas no psicológico. Então, bora lá, cuidar do nosso emocional. Se pergunte, onde estão os seus medos? Como estão os seus medos? Qual a intensidade dos seus medos na sua vida? Faça essa reflexão, faça essa meditação. Os seus medos estão exagerados, te pedindo de muitas coisas, ou os seus medos estão
muito poucos e fazendo que você seja risco para você mesmo e para as pessoas à volta de você. Eu fico aqui, um abraço a todos. No próximo vídeo, nós vamos falar de outros 2 tipos de medos, que é o medo da morte, que nós chamamos de medos existenciais, que a gente precisa fazer um novo movimento para eles, diferente desses 2, e o medo do ego adoecido, que a gente já conhece bem dos vídeos passados. Então, um abraço a todos, eu espero vocês na próxima terça-feira para a gente conversar mais sobre os medos. Enquanto isso, vai pensando nos seus medos de sobrevivências reais e nos seus medos condicionados, cuidando com muito carinho, né, deles, porque é uma energia de movimentação dentro de nós. Um beijo e até terça-feira.